Alguns minutos depois, durante o horário de almoço na escola Sainanhai, Rito estava no terraço da escola de bruços sobre o parapeito. Ele estava pensando sobre o que fazer naquele momento após o ocorrido em que ele chutou o diretor da escola. O que foi aquela situação de mais cedo? Os pensamentos de Rito fizeram com que ele novamente revivesse a cena do corredor em sua mente, com ele lembrando de repente sua visão escurecer e quando ela voltou ao normal, seu corpo já estava chutando o diretor para longe. Quando foi que eu me movi até a frente do diretor? E como eu conseguir desferir aquele chute? E ainda tem aquele zumbido. Rito levou sua mão até seu ouvido, pensando sobre o zumbido que ele ouviu antes da sua visão ficar escura. Mas assim que ele estava pensando sobre aquela situação, sua atenção foi chamada a ouvir a porta do terraço abrindo e alguns passos atrás dele. Você estava aqui. Yuki-kun ao ouvir aquele comentário, Rito arregalou os olhos e olhou para trás vendo Aruna à frente da porta do terraço. Rito, Sasaidenji. Aruna. Yuki-kun, tem algo lhe incomodando? Rita. Aruna. Bom, é que você está meio estranho desde manhã, então eu achei que algo teria acontecido que estava te incomodando. Rito. Sério? Aruna. Eu estava pensando, então, se poderia ser que você estava pensando sobre o que você disse para Lala-chan no mundo virtual. Rito. O que? Aruna. Mesmo tendo pensado bastante, eu não consegui pensar em algo diferente. Mas bem, eu só queria dizer que se você precisa conversar com alguém, eu estou aqui para ouvir aquilo. Rito acabou ficando surpreso. Ele virou o rosto para o lado pensando sobre o que Aruna disse, o que deixou a garota um pouco ansiosa. Após alguns instantes, ele acabou soltando um suspiro. Rito. Apesar de que eu não queria contar os meus sentimentos para a Lala, eu pensei que fosse a única coisa que poderia fazer para a gente sair daquele mundo. Mas, mais uma vez, Rito acabou desviando o olhar da Saidenji, com uma expressão hesitante por conta de não saber o que dizer. Os meus sentimentos pela Aruna não mudaram, mas já não posso negar que a Lala tem um espaço em meu coração e que esse espaço está aumentando, por conta da forma como o Rito estava olhando para ela, com um olhar hesitante. Aruna ficou com um olhar preocupado, mas logo ela soltou um suspiro. Aruna. Saber. Rito. Aruna. Yuki-kun quando eu ouvir você dizer que a Lala-chan que provavelmente gostava dela, eu fiquei muito surpresa. Rito apertou sua mão, sentindo um aperto em seu coração e uma frustração começando a surgir em seu ser, o que fez ele olhar para baixo. Aruna. Mas, depois disso, eu me senti um pouco aliviada ao ouvir aquele comentário. Rito ficou surpreso e olhou para Saidenji, vendo que ela estava com um leve rubor em seu rosto. Rito. Aliviada? Aruna. Isso mesmo. Com aquelas palavras. Eu entendi que você sente que a Lala-chan era realmente importante. Eu pensei que você queria que fosse assim, porque eu também gosto da Lala-sana. Com aquelas palavras, Rito ficou ainda mais surpreso com aquela situação, mas ficando um pouco deslocado por conta da sua visão do lado esquerdo ter ficado alguns instantes totalmente escuro, antes de voltar ao normal. Aruna. Então, Yuki-kun, eu não acho que você tenha que se incomodar com aquela situação ou tenha cometido qualquer tipo de erro. Rito mais uma vez ficou surpreso com a fala de Aruna, o que fez ele sorrir logo em seguida, deixando Aruna com um sorriso no rosto também. Aruna-chan, mesmo que seja só um pouco, eu acho que você me ajudou a deixar algumas dúvidas de lado. Rito. Obrigado, Aruna. Não tem de que. Enquanto os dois adolescentes estavam aproveitando aquele momento, acima deles, a figura com chapéu de bruxa, estava sentada em um tipo de cajado longo com a ponta em forma de uma cabeça de chave e enquanto a parte de trás era formada por 3 grandes círculos sem preenchimento juntos como uma pirâmide. Parece que o jogador terá que ter algumas missões para melhorar a confiança. Parece que vai ser divertido ao pensar nas tais missões. A figura sorriu e ficou com um olhar mais focado em Rito, ajeitando seu chapéu em sua cabeça. Após a conversa com Aruna, Rito desceu para o primeiro andar indo até o lado de fora da escola, ficando ao lado da passarela. Ele foi até uma máquina de vendas de bebidas e comprou uma. Enquanto Rito estava bebendo sua bebida, ele não notou alguém andando sorrateiramente até ele. A pessoa estava com um sorriso no rosto e quando ficou bem ao lado do ouvido de Rito, ela soltou um gemido que fez Yuki tomar um susto. Rapidamente, o Yuki se afastou enquanto torcia por conta de te engasgando com a bebida que ele tomou.
Ao olhar para o lado, Rito ficou surpreso e chocado, além de corado, ao ver que era Risa, que sorria para ele. Risa. Oi, Rito. Momioka-san. O que você tá fazendo aqui? Risa. Queria ter ver, Rito. Ah? Risa. O que foi? Eu não posso só tá a fim de te ver, ficar bem pertinho de você. Enquanto falava, Risa ficou mais perto de Riso, deixando o garoto aguado e o fazendo recuar para trás, com o rubor no rosto. Risa continuou a andar até que o Hulk bateu na parede e Risa pode ficar perto o bastante para seus seios tocarem o peito dele. Rito. Momioka-san. Risa. Não precisa ficar com essa cara, eu não tô fazendo nada, Rito. Esses seus peitos estão esfregando em mim. Risa ficou com um sorriso no rosto vendo a reação do Rito, mas ela logo levantou suas mãos e colocou no rosto do Hulk, o deixando mais confuso e envergonhado. Risa. Ei, qual era a sua classe no mundo virtual? Rito. O que? Risa. Saber. Quando fomos para aquele mundo RPG, cada um tinha uma classe, então qual era a sua? Rito. Por quê? Risa. Eu tô curioso, e eu quero tirar uma dúvida. Caso queria saber, eu era Bunigol gerente. Então quem era você? Rito. E eu era um florista. Assim que Risa ouviu aquele comentário, ela ficou com um largo sorriso no rosto e puxou o Rito para ela, tendo pegado a cabeça dele e a colocando em seus seios, para a surpresa e choque do Yuki. Rito. Risa. Que menino mau. Deixou sua pequena coelhinha sozinha para ir atrás de uma princesa. Você precisa de uma pequena punição, por isso Rito ficou confuso e tentando se desvencilhar da Momioka, enquanto ela mantinha o rosto dele nos seios dela, fazendo ela soltar leves gemidos por conta do movimento da cabeça dele enquanto ele tentava se soltar. Por conta da pequena disputa de força, Rito acabou tropeçando para frente, empurrando a Risa para trás, deixando-a chocada. Os dois caíram do chão, mas em uma posição diferente. Por conta da bancada, Risa levou alguns segundos para recuperar os sentidos e nota a posição em que ela estava. A Momioka estava caída em cima do Rito, ela estava com o rosto perto da virilha dele, o que a fez se levantar rapidamente por conta do pequeno susto. Entretanto, ao colocar a mão um pouco para o lado para ter apoio, Risa sentiu algo que a fez olhar e ficar surpresa ao ver uma calcinha preta jogada no chão. Minha calcinha. Pera, se eu tô em cima do Yuki e eu tô virada para a parte das pernas dele. Após alguns segundos, Risa olhou para trás de si e viu que estava sentada em cima do rosto de Rito. Ela abaixou os olhos e viu que a mão dele estava tremendo e em seguida ela ouviu um princípio de grito. Rito naquele instante estava chocado com a visão que estava tendo, com seu rosto ficando complementarmente vermelho e os olhos arregalados. Ele estava a ponto de gritar, com sua boca aberta e saindo alguns sons. Porém, antes dele gritar, Risa levantou seu corpo, sentando-se totalmente no rosto dele e ficando com leve coramento, sentindo um arrepio por conta da forma como ela sentou. Risa. Nossa, você lembrou que tem sua coelhinha? Rito estava tentando se soltar de Risa, com ela ficando com um sorriso no rosto sentindo a forma como ele estava tocando sua parte íntima, segurando a sua voz com uma das mãos. Ao mesmo tempo, no topo do prédio da escola, acima da área onde Rito e Risa estavam, a figura com o chapéu de bruxa estava sentada no parapeito do terraço, mexendo em seu tablet, onde havia a imagem de Risa junto a algumas estânticas do lado da imagem de corpo inteiro dela. Então a coelha já está perto do florista, isso vai adiantar bastante as coisas. Apesar que ela não upou nada durante o jogo e nem completou a missão inicial dela, bom, acho que dá para dizer que ela completou ela agora. Assim que a Fujira pensou sobre aquilo, ela clicou em um ícone de placa em seu tablet, fazendo a imagem da Risa e as estáticas irem para o lado e surgirem alguns retângulos azuis com pequenos textos branco na retângulo maior e um texto preto em um retângulo menor no canto superior esquerdo do retângulo maior. A maioria dos retângulos estavam apagados, menos o primeiro que estava com uma cor mais viva que estava com texto preto dizendo, voltando ao lar. A figura tocou nele. Os outros retângulos foram para baixo e o primeiro se abriu, mostrando uma página com texto preto maior no meio da página no topo da página e o texto branco maior e com mais informações no texto da página. Ela deslizou a página para cima até chegar no final, onde havia um botão em forma de troféu no canto inferior direito.
Ao tocar no troféu, uma notificação aparece no meio da tela, possuindo uma pergunta com um texto no meio e uma opção de sim e não, embaixo dos textos. A missão Voltar ao Lar foi concluída. Apesar de não ser durante o jogo, ela tá com o florista, então sim, ela concluiu a missão inicial dela. Assim que a figura apertou no botão sim, a notificação sumiu e o texto na página ficou cinza, além de embaixo está dizendo recompensas e embaixo estando escrito arma pessoal, 500 ponta de skill base liberada. Bom. Acho que só essa missão que posso passar pano, ela não fez nenhum progresso durante o jogo, além de cuidar do casino ganhando conquistas contanto que jogou a figura. Ficou como uma gota atrás da cabeça com aquele pensamento e em seguida ela voltou a mexer em seu tablet. Alguns minutos depois, Rito estava sentado no banco ao lado da máquina de vendas, com seu rosto enterrado em suas mãos e completamente vermelho. Momioka estava em pé à frente de Rito, ajeitando a sua calcinha. Risa, olha, para um garoto tímido, você quase me fez chegar lá só dando uns beijos hein? Apesar que eu não sei se você tava beijando com vontade. Rito ficou com uma fumaça saindo da sua cabeça por conta do comentário da Risa, o que fez a Momioka sorrir. Ah! Ele fica tão fofinho enquanto tá com vergonha. Além que eu fico bem feliz dele ter me beijado primeiro. O Risa ficou olhando para o Rito até que a visão dela ficou totalmente escura por instantes. Mas quando voltou ao normal, Risa ficou confusa ao perceber que ela estava olhando para o outro prédio da escola, fazendo-a inclinar a cabeça. Risa, Oxi, Rito, mo. Ao ouvir a voz de Rito atrás de si, Risa olhou para trás e ficou surpresa ao ver que ela estava de costas para o Rito. Porém, os olhos dela ficaram minimamente arregalados ao sentir algo tocando sua intimidade. Ao olhar para baixo, Momioka notou que estava sentada no colo do Rito, o que fez ela entender por que o Yuki se encontrava em choque e o rosto completamente vermelho. Não faço ideia de por que eu tô sentada no colo do Yuki-kun, mas acho que eu vou me confortar melhor aqui. Assim que Momioka pensou naquela situação, ela rapidamente se levantou e colocou as mãos debaixo da saia dela, causando mais um choque no Rito, especialmente com Risa retirando sua calcinha até seus tornozelos. E antes dele surtar completamente, ela sentou-se com força no colo dele. Risa, eu fico melhor quando tô sem calcinha, então não use se levantar, seu colo é bem confortável para mim. Rito, mama, porque, Risa, vou mandar mensagem para Mil trazer nossos bentos. Até lá vamos conversar um pouco, assim você se acostuma comigo no seu colo. Vai-se um treino para o futuro. Rito, o que? Risa, vai se acostumar com uma garota no seu colo vai ser bom para quando você tiver uma namorada. Se ela passar por cima de mim, claro, apesar do choque imenso por conta da forma como a Momioka estava sentada em seu colo, ele ficou confuso com a última fala da Risa, visto que ela falou desviando o olhar e diminuindo o volume da sua voz até parecer um sussurro. Rito, o que? San, vamos fazer um jogo? Sempre que gagueja, eu vou dar uma rebolada no seu colo. Se falar tudo certinho sem gaguejar, eu prometo me levantar do seu colo. Que tal? Rito ficou em choque com o comentário da Risa, que sorriu mais uma vez para ele, cruzando as pernas e pegando as mãos dele e as colocando em sua cintura. Risa, bom, as mãozinhas têm que ficar aqui. Nenhuma garota gosta de não se sentir possuída pelo seu homem. Rito, o que? Antes que Rito pudesse terminar de falar, Risa moveu seu quadril para frente e para trás, fazendo com que o Yuki saltasse de susto. Risa, nada de gaguejar, um bom namorado, brinca com sua namorada e não ficar com medo dela. Rito, mas, por quê? Mais uma vez, Rito sentiu Risa movendo seu quadril, mas dessa vez em um movimento circular, com ela se encostando no peito dele logo em seguida e colocando a mão no rosto dele. Risa colocou a outra mão dentro do decote dela e retirou seu celular, surpreendendo Rito e o deixando confuso. Rapidamente, Risa abriu a câmera do celular e o colocou na horizontal, mostrando a ponta da língua e tirando uma selfie dela e o Rito naquela posição. Rito, por que você tirou essa foto, Risa? Falou sem gagueja? Ah, que chato. Bom, é para registrar esse momento. Você sempre foge de mim, então tô aproveitando para registrar o momento em que você não tem como fugir de mim. Rito, o que? Risa sorriu em seguida. Ela moveu seu quadril para os dois lados, causando mais um susto no Yuki.
Porém, a Momioka também tomou um susto, mas ao invés de saltar para cima, ela ficou com um sorriso largo em seu rosto. Risa. Parece que minha pequena rebolada te animou bastante, não é, Yuki-kun? Rito engoliu em seco por conta do tom de voz de Risa, especialmente por conta da forma como Risa sorriu para ele e lambeu os lábios. Risa. Ei, que tal mudarmos as regras do jogo? Rito. Risa. É simples. Se conseguir aguentar um minuto, você poder ter uma recompensa bem legal, mas se não, bom, acho que você vai descobrir como é beijar essa parte aqui. Risa deslizou o seu dedo até sua barriga, enquanto tocava o rosto do Rito, fazendo ele arregalar os olhos ao ver ela girando o dedo abaixo do umbigo. Risa tomou mais um sustinho ao sentir algo rígido tocando sua intimidade, parecendo se mover, o que a fez ficar com rubor, mas fez com que ela lambesse os lábios. Risa. Acho que ele já tá com fome, e eu não posso dizer que ela não tá faminta também. Então faz um favor para nós dois. Não ganhe de mim e depois me jogar nesse chão. E lembra que eu tô sem a calcinha. Rito sentiu um leve medo, mas o animou ao mesmo tempo, com o que a Risa estava falando. Assim que ela levantou a mão mostrando um cronômetro de 1 minuto e ambos engoliram em seco. Alguns minutos depois, Mil estava andando até chegar na passarela que levava até o outro prédio. Assim que ela saiu do prédio, Mil pôde ver algo que a deixou confusa. Na parte externa da passarela, Risa estava sem jaqueta e blazer, com ambos jogados ao chão. Ela estava deitada no banco, ofegante com um dos braços tampando os olhos. A camisa dela estava completamente desabotoada, sem sutiã, além da barriga dela parecer um pouco maior. Além disso, de um lado do banco estava um sutiã enquanto do outro lado, a calcinha dela estava pendurada em sua perna. Perto de Risa, Rito estava de pé em frente à máquina de vendas bebendo uma bebida. Contudo, ele apenas estava com sua calça, mas com o cinto aberto e parecendo suado. Mil ficou em choque com o que estava vendo, mas ela acabou olhando para o chão, vendo algumas pequenas poças de um líquido transparente, junto a alguns respingos de um líquido branco. Ela seguiu os respingos e viu uma goteira desse líquido branco com uma pequena poça embaixo, e essa goteira estava vindo do banco, bem do meio das pernas de Risa. Mil. Mas o quê? Ao ouvirem voz de Mil, tanto Rito quanto Risa acabaram tomando um susto e rapidamente eles olharam para a direção da garota, vendo a Savada em choque com 2 bentos na mão. Contudo, após alguns segundos, os dois soltaram um suspiro e pareceram baixar a guarda, deixando Mil confusa, mas logo ela foi até eles ao ver Risa a chamando com a mão. Mil. O que os dois? Risa. Nem vem tarde parece inocente, eu não preciso dizer o que o certo alguém fez comigo e porque eu não vou sentar para não sentir dor. Mil. Pera. Oi. Ele, Risa. Se eu sentar eu vou tanto sentir uma grande queimação lá embaixo, além que eu vou sujar mais ainda esse banco. Mil ficou em choque e em seguida ela olhou para o Rito, que desviou o olhar com vergonha, fazendo Risa soltar uma risada cansada. Mil. Mas, ele não era, Risa, tímido? Virgem? Provavelmente inexperiente? Nunca se masturbou? Sim para todas. E ao mesmo tempo, ele é um demônio, Rito. E eu não sou um demônio, Risa. Não é não. Falar isso para minha barriga que tá bem cheia graças a você, ou a minha bunda. Mil. Vendo como Mil estava confusa e curiosa, Risa soltou um resmungo antes de virar o corpo para o lado. Assim que a Momioka ficou de lado, Mil pôde ver que a bunda de Risa estava significativamente vermelho de ambos os lados. Mil. Meu Deus, Yuki-kun? Mil olhou chocada para o Rito, que ficou com o rosto ainda mais vermelho, especialmente por conta da forma como a Savaka estava o olhando e a Risa também, esta que o encarava com uma mistura estranha de raiva e malícia. Ao tentar voltar para sua posição original, Risa soltou um resmungo enquanto erguia um pouco o quadril, o que fez Mil assustar-se um pouco. Por conta da ardência, Risa se virou para o lado oposto, ficando de lado com a barriga para Mil. Risa. Na moral, ele parece magro, mas o mãozinha é pesada dele. Rito. Dê desculpa, eu acabei indo longe demais, não é? Risa. Não, até porque a gente nem tem tanto tempo assim para terminar. Mil. Oi. Risa. Tu falando de ir além de uma rodada? Mil. Isso foi uma rodada? Risa.
Eu falei ele é um demônio, nem queria saber como que surgiu essa poça. A Risa apontou para o chão, fazendo-me notar que um pouco abaixo do banco, com uma parte mais visível, havia mais uma poça de um líquido transparente, mas que era maior que as demais. Nossa, Risa, você trouxe os bentos, né? Ah, sim, você deve estar com fome, não é? Risa, meu ventre tá cheio, minha barriga não. Soltou uma risada com o comentário da sua amiga, com ela entregando o bento de Risa para ela, e em seguida assobiando, chamando a atenção de Rito. Vem aqui comer, Yuki-kun. Mesmo sendo uma máquina de destruir garotas, você ainda precisa comer, ainda mais depois de despejar tanta coisa dentro da Risa. Falando nisso, o Risa, você não tava Risa, terminar essa falar e eu falo para o Rito-kun sobre seu quarto. Ao ouvir aquele comentário, fechou sua boca rapidamente, fazendo Risa soltar uma risada e o Rito ficar confuso com a troca de palavras das duas garotas. Continuar,